Saudações, galera dos terceiros anos do São Francisco. Bem-vindos a mais uma aula de História do professor Gessner. Nesse bimestre, estudaremos o capítulo 5 do nosso livro, Fascismo e Nazismo contra a Democracia e o Socialismo. O fascismo é um movimento político, econômico e social que se desenvolveu em alguns países europeus após a Primeira Guerra Mundial. Na nossa aula de hoje, estudaremos o chamado fascismo clássico, criado por Benito Mussolini na Itália em 1919. Para entendermos a origem do fascismo, é preciso compreender o que estava acontecendo na Itália naquele momento. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a situação da Itália não era boa. Não teve ganhos territoriais que queria, teve cidades destruídas, muitos mortos e feridos, problemas na produção industrial e agrícola, desemprego, greves e um aumento da inflação. Nesse contexto, vamos ter um crescimento dos partidos de esquerda que apoiavam a Revolução Russa de 1917. O aumento do número de comunistas e socialistas na Itália levou amplos setores da sociedade, sobretudo a elite, a buscar alternativas para manter o capitalismo. A opção escolhida foi o fascismo, nome do movimento criado por Mussolini em 1919. Mussolini tirou o nome do Império Romano. O facho era um símbolo de poder dos magistrados romanos. A base do seu movimento era formada por indivíduos de classe média que tinham 3 pontos em comum: oposição à democracia liberal, forte nacionalismo e ódio ao comunismo. O desempenho eleitoral do partido nas eleições de 1919 foi péssimo, não atingindo 5.000 votos. Mussolini, então, organizou a agremiação como milícia paramilitar, com o objetivo de combater socialistas e comunistas. Os militantes vestiam camisetas pretas e espancavam seus adversários por toda parte. Financiada por proprietários rurais e burgueses, a milícia cresceu espantosamente, recrutando ex-oficiais do exército, estudantes e jovens. Apenas no início de 1921, os esquadrões fascistas destruíram centenas de seções socialistas e sindicatos ligados a partidos de esquerda. Mussolini percebeu, contudo, que para ampliar suas bases era preciso adotar uma linha legalista. Assim, diminuiu os ataques aos membros do Partido Socialista e da Confederação Geral do Trabalho, contendo a violência dos seus esquadrões. Transformou ainda sua milícia no Partido Fascista Italiano, que logo alcançou 200.000 participantes. As lideranças liberais viam com bons olhos as ações dos fascistas. A ideia dos liberais era usar o fascismo para derrotar comunistas e socialistas e depois controlá-lo. Nas eleições de 1921, os fascistas elegeram 35 deputados. Nesse contexto, o Partido Fascista, reunido em um congresso em Nápoles, decidiu marchar sobre Roma, com o objetivo de reivindicar uma maior participação no governo. Em outubro de 1922, mais de 20.000 fascistas marcharam sobre Roma e não encontraram nenhuma resistência. Ao contrário, o sucesso foi além das expectativas. O rei fez de Mussolini o primeiro-ministro do Estado italiano. Os fascistas chegavam ao poder. A partir do início do governo fascista, aumentou a perseguição à oposição, com prisões, exílio e morte de quem era contra o fascismo. Apenas os sindicatos reconhecidos e comandados pelo governo poderiam existir, e o direito à greve foi abolido. Em 1925, todos os partidos foram declarados ilegais, menos o Partido Fascista. A assinatura da Concordata de Latrão, em 1929, põe fim à briga entre a Igreja e o governo italiano, e cria o Vaticano, aumentando a popularidade de Mussolini. A sociedade é controlada da educação à propaganda segundo os princípios fascistas, expressos no lema para a juventude: crer, obedecer, combater. Na economia, uma política protecionista ajuda a desenvolver a agricultura e a indústria, melhorando a situação em relação ao pós-guerra. Em 1936, Mussolini se encontra com Hitler e cria o Eixo.